por mais que aconteçam coisas que não estejam previstas em lugar nenhum, mas todo mundo saber quais são os objetivos, pelo que nós estamos lutando e o que nós temos que fazer, é assim que se alcança o resultado. Então, a liderança, ela nada mais é do que ensinar aos outros o que você sabe fazer. Porque aí no final a gente alcança o resultado. Então, todo mundo saber a diferença entre Estado e governo, quais são as limitações das Forças Armadas. Nunca vou chegar a ser como o professor Capelli. Mas eu tento. Eu fui professor da Escola de Administração do Exército em Salvador. Então, antes de tudo, nós temos que ensinar as pessoas. Isso é uma guerra de informação. As pessoas não têm acesso à informação e ao conhecimento. As pessoas não sabem. Antigamente, todos nós tínhamos o SPB, Educação Moral e Cívica. Então, essa parte básica que eu falo para todos vocês é o básico do básico que todo mundo deveria saber. Então, peço a todos vocês, por exemplo, no dia 4, veio muito mais pessoas do que hoje. Estranhamente, eu esperava muito mais pessoas aqui. Mas isso não tem problema, tá? O que vocês têm que entender? São Paulo não vive a realidade do resto do país. Eu já morei no Brasil todo. São Paulo, o que está acontecendo? Está aumentando cada vez mais a quantidade de impostos que estão sendo cobrados. Então isso aqui está parecendo uma ilha da fantasia. O resto do país não está funcionando. Então as pessoas verdadeiramente, os brasileiros verdadeiramente estão se prostituindo. Repórter, a polícia, homens, mulheres, todo mundo se vendendo para conseguir dinheiro, porque não tem dinheiro circulando no resto do país. E não pensem que os seus filhos somente eles são importantes, porque quem vai pagar, imaginando de uma forma bem simplista, quem vai pagar a aposentadoria de vocês no futuro são as crianças de hoje. Quem vai cuidar da gente no futuro são as crianças de hoje. Então falar, graças a Deus, que aquela criança de rua não é a minha, isso não é um pensamento de brasileiro. A situação nossa está cada vez pior e não vai melhorar. Não vai melhorar. Enquanto o povo não acordar e lembrar que brasileiro é quem está do norte ao sul do país, e vocês saberem lutar todo mundo juntos, que todo mundo saber o que está acontecendo de verdade no país, esse é o papel fundamental, esse é o papel principal de todo esse trabalho. Alcance dos meus vídeos, das minhas lives, que eu tento explicar uma coisa que é muito difícil, mas eu tento explicar para quem tem 4ª série a PhD, ele é muito amplo, ele é muito longo, ele já atingiu o mundo todo. As pessoas que já conseguiram ouvir pelo menos uma vez e tiveram acesso à informação e ao conhecimento pelo menos uma vez, quando o bicho pegar, vai saber para onde correr. Então é muito importante que vocês assistam, que vocês aprendam e que vocês ensinem aos seus filhos. O que está acontecendo no Brasil não é normal. Só na fila do SUS, 18 mil pessoas morreram na Bahia. 18 mil só na Bahia. Só de assassinato, 65 mil, 50 mil mortes no trânsito, 20 mil pessoas desaparecidas por ano. Gente, na Segunda Guerra Mundial não desaparecia 2 mil pessoas por ano. E olha a quantidade de bombas. Só no último ano
Com o advento das bombas nucleares, cada uma sumiu com 13 mil pessoas. 13. Aqui some 20 mil pessoas. O tráfico de órgãos está sendo suprido por esses brasileiros que somem. A pessoa também entender que estão mentindo para nós. Quando o Lula fala, eu consegui incluir 30 milhões de brasileiros na classe média. Eu já expliquei isso para vocês e vocês têm que explicar para outras pessoas. O que ele fez? A classe média era renda per capita, ou seja, se tem 2 pessoas numa família, renda per capita R$ 1.300 era a classe média. Eu, por mês, recebia R$ 1.300, ele também. O Lula só fez baixar para R$ 198. Nisso aí, nessa régua, ele incluiu 30 milhões de brasileiros sem gastar um centavo. E incluiu mais ainda, porque quem ganha Bolsa Família, cujo conceito é estar desempregado, ele chama de classe média, porque está recebendo Bolsa Família. Então nós estamos sendo enganados todos os dias, e suportar isso é terrível. Eu não sofro com essas mazelas, mas eu estou todo dia me virando em livros e material para tentar explicar cada vez uma coisa mais simples. Já tem gente, doutor já em economia, que conseguiram entender que os bancos estão nos roubando, são verdadeiros sanguessugas, e isso é uma coisa que poucas pessoas têm acesso. O único dinheiro que circula no Brasil, ele vem do Banco Central, ele não vem dos bancos particulares. Banco particular, quer seja de Cuba, da Itália, da França, ele não pode se implantar no Brasil trazendo dinheiro. Ele vem aqui para competir com outros bancos. O dinheiro ele saca do Banco Central. O Banco Central cobra 12% ao ano deles, e eles cobram 200% ao mês do brasileiro. Então nós estamos suprindo todos os bancos mundiais. Se tem um banco aqui que é da Itália, só essa única agência consegue suprir, pagar todos os funcionários deles no mundo todo. Um carro que nós compramos, ele vem 3 vezes mais caro. Um carro é para o lobby, o outro carro é para o partido, e o outro carro a empresa se paga. Então ter acesso à informação e conhecimento é muito importante. Então peço para todos vocês que assistam com calma, é muito melhor do que uma novela, tá? Muito melhor do que a Rede Bobo, tá? Ouçam os mais antigos. São essas pessoas que vão salvar vocês. É por isso que você está entrando no horário nobre, né? Oi? É por isso que você está entrando no horário nobre. Exatamente. Isso poucas pessoas sabem. Eu sou mais visualizado do que muita gente muito famosa. Aqueles números ali, tá, que aparecem ali são todos controlados, tá? Você pode curtir, vai descurtir, não sei o que, tal. Todo mundo já percebeu isso já também, tá? Então você curte, descurte, não sei o que, a maquininha descurte ali, isso é uma coisa normal, tá? Mas o mais importante é que vocês entendam isso, que vocês lutem por isso. Não é normal. Todos os presidentes militares morreram pobres, todos os presidentes militares se tratavam em hospitais públicos. Não é normal um político, um vereador de uma cidade pequena ficar rico com um mandato. Eu vejo isso muito no Nordeste, eu viajo o Brasil todo. O cara, 20 anos, vereador, já está com carrão, não sei o quê, e isso não é produção. Governo não faz dinheiro, governo recolhe dinheiro através de impostos e redistribui através de serviços, coisa que não está acontecendo. E eu estou falando dentro das Forças Armadas há um bom tempo. Eu avisei para todo mundo que em breve os salários federais vão ser parcelados também, porque a arrecadação só vai cair. Então, para lutar para o lado certo, a pessoa tem que ter acesso à informação e conhecimento, porque senão vocês vão lutar errado. Tudo que começa errado, termina errado. É ou não é, professor? Tudo que começa errado, termina errado. Quem parte de um princípio errado, eu ensinei para vocês, eu falei para vocês como é que foi o desembarque do dia D. Demorou 1 ano e meio, a inteligência americana, inglesa e francesa enganando os alemães para dizer que o desembarque seria no outro local. Eles conseguiram
o corpo de um morador de rua, fantasiaram de um major inglês. Esse major inglês, ele tinha ganho o concurso de dança, apareceu em todos os jornais ingleses. Ele ganhou um concurso de dança. Aí ele apareceu o corpo dele numa praia da Espanha. Essa praia, Espanha é um país que não participou, mas nessa cidade tinha um núcleo de simpatizantes dos alemães. Eles pegaram o corpo, eles pegaram a informação e acreditaram que o desembarque do dia D seria em Pas-de-Calais, que é a menor distância entre o Reino Unido e a Europa. Então, tudo isso eles fizeram com que os alemães partissem de um princípio errado. Eles partiram de um conceito errado. O desembarque vai ser em Pas-de-Calais. Então todas as tropas estavam concentradas lá. E por sorte Hitler não acordava antes das 11 horas da manhã, senão ele comia o fígado do cara. Então, como o ataque começou às 4 horas da manhã, até as 11 horas da manhã deu tempo de desembarcar, de fazer caudal logístico, montar a cabeça de praia, aí já era, a tropa já estava no chão. Então fazer com que vocês partam de um princípio errado é a missão do governo corrupto e da mídia comprada. Esse é o papel deles. Por isso que o meu papel é só passar informação e conhecimento. Agradeço a todos, que fizeram o esforço de vir para cá, de comparecer. Agradeço de coração e espero que todos vocês participem muito mais. Nós vamos fazer algumas ações diferentes, que não mais concentradas aqui, mas possivelmente partam daqui para ações que envolvam a mídia e conseguir dar alcance nacional e mundial do que nós estamos fazendo. Mas é muito importante que vocês participem. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Alguém deseja falar?